E aí pessoal, meu nome é David Breno, sou proprietário de um Vectra GL ano 1998, há mais ou menos 2 anos, tá? 2 anos e alguns meses. Tô aqui para fazer esse vídeo depois de muito tempo sem gravar aqui pro YouTube. Tô pensando em voltar a gravar com mais frequência, até porque eu acho que já tem uns 2 anos que eu não gravo um vídeo pensando em postar aqui. Os últimos vídeos que eu tenho postado é só mesmo para arquivo pessoal, tanto que eu tenho postado muitos vídeos privados, né? Mas sem muita enrolação, vou mostrar o carro para vocês e falar a minha opinião sobre se vale ou não a pena ter um Vectra. Não importa se é 1997, 98, 99, tá? Hoje a gente vai falar do Vectra B, que é o Vectra da segunda geração, que saiu entre 1997 e 2005. E eu já vou adiantando que a resposta é: depende. Vale a pena ou não? Depende. E você vai já entender o porquê, tá? Aqui tá fazendo muito calor, o carro tá desligado, então eu vou dar uma volta aqui ao redor do carro, mostrar ele todo para vocês e vocês vão entender o porquê que depende se vale ou não a pena ter um Vectra em 2025. Vectra da segunda geração, tá? Pro Vectra da primeira geração e da terceira geração, eu ainda não tive experiência como dono, então eu acho que eu não sou a pessoa mais certa para fazer esse vídeo. Caramba, eu tô suando muito, então vou pra fora aqui do carro que o calor tá grande. Assim tá melhor, bem mais refrescante, ventinho na cara. Aqui tá a nota fiscal do carro. O carro foi faturado no dia 4 de setembro de 1998. Cara, e olha só, a gente tá no dia 4 de setembro de 2024 e eu não sabia. Eu juro pra vocês, é a coincidência pura. Aniversário do carro hoje, então acabei de perceber isso enquanto eu gravo esse vídeo. Então são 27 anos, não é isso? São 27 anos, falta mais 3 anos para fazer 30 anos e aí já vai poder receber a placa preta. Vou dar uma voltinha aqui, né, para mostrar o carro por inteiro para vocês e vou contando a história para vocês do carro. Esse carro eu fui buscar ele em São Paulo em maio de 2023 e na época ele tinha 72 mil quilômetros rodados. Agora ele tem 94, tá? 94 mil quilômetros rodados. O carro é para uso ele praticamente todo dia. Deixa eu abrir o capô aqui. Caramba, tem formiga me mordendo aqui. Ai, caramba, formiga demais. Ai. Vamos lá mostrar um pouco aqui para vocês desse motor 2.2, 8 válvulas, motor perfeito para uso na cidade. Bom, vamos lá. E por que eu falei que depende, né? Depende, porque depende do Vectra, depende do carro que você vai pegar. Tem muito Vectra, saiu muito Vectra, muitas unidades foram vendidas no Brasil, foi um verdadeiro sucesso. Saiu durante 8 anos. Caramba, sério que as cigarras vão começar agora? Mas enfim, saiu durante 8 anos e esse carro passou pela mão de muita gente, não o meu, né? E assim, pessoal, geralmente os Vectras que tem aí no mercado já tiveram vários donos, né? Vários donos. E a gente sabe que tem donos e donos. Ó, esse aqui é o carro. Tá faltando aqui atrás a capinha, né? Desse prendedor de cinto. Mas eu não consigo encaixar ela de jeito nenhum, mas tá aqui guardada. A gente sabe que tem dono que trata bem o carro, tem dono que já não liga tanto, né? Então, se você porventura acabar pegando um carro que tá surrado, você vai passar muita raiva. Isso não vale só pro Vectra, tá? Vale para qualquer veículo. Não importa se é um conhecido tanque de guerra, né? Mas todo carro pede manutenção. E esse aqui é o tapete lá da frente, que hoje eu deixei sem tapete para filmar lá para vocês. Todo carro pede manutenção e vai de dono para dono fazer ou não a manutenção no carro, né? Vai de bolso para bolso também. E assim, pessoal, esse carro aqui em específico, até agora, só alegria, tá? Só alegria esse carro. Então assim, como eu já falei, eu peguei o carro com 72 mil km. Todo tipo de manutenção que apareceu foi só manutenção preventiva mesmo que eu fiz. Que eu me lembre, não apareceu nenhuma manutenção corretiva nesses 22 mil quilômetros que eu tenho rodado com o carro. Assim, deu uma manutenção corretiva no alternador, para falar a verdade, tá?
Todo o resto foi só vela, cabo de vela, fluido de arrefecimento, que é bom trocar a cada pelo menos 2 anos, óleo, filtro de óleo, pastilha de freio, pneus dianteiros, que nem os traseiros ainda não troquei, ainda são os mesmos de São Paulo, batente do amortecedor traseiro, essas coisas, sabe? Nada muito grave, nada que me tirasse do sério. Então, assim, é um carro que eu vou falar a verdade para vocês, o melhor carro que eu já tive, né? Se bem que eu não tive muitos carros. Meu primeiro carro foi um Chevette de 10 mil reais, que me deu muita dor de cabeça. E o segundo já foi um Vectra de colecionador, né? Porque de fato o Rodrigo, que me vendeu o carro, é um colecionador, coleciona, tem vários tipos de carros lá, carros antigos, carros mais novos. E me vendeu o Vectra porque não tinha espaço na garagem. Esse carro aqui eu passei um tempo procurando, né? A paixão surgiu de uma avaliação que eu fui fazer aqui em São Luís para um rapaz lá de São Paulo que queria um Vectra CD azul dessa mesma cor. E ele queria que eu olhasse o carro para ele, para saber se estava bom. Eu olhei o carro para ele, dei o ok e ele levou o carro de São Luís para São Paulo. Na verdade foi de Cegonha, né? E esse aqui já foi o contrário, veio de São Paulo para São Luís, mas foi eu que vim dirigindo. Então por aí vocês já tiram, é um carro muito conservado, que para vir uma viagem de 3 mil quilômetros tem que estar muito conservado, tem que estar com as revisões em dias. Aqui tá sujo que eu esqueci, pisei com a sandália. Mas esse aqui é o carro, tá, pessoal? Tudo original, tudo. Rádio original, tudo. A única coisa que eu troquei aqui já nesse carro foi esse emblema aqui, que trincou, eu comprei outro. E botei original também, novo. Tá meio sujo o carro, pessoal, mas não liga não, porque é impossível manter carro limpo aqui nessa cidade, muita poeira, tá? Então, esse é o GL, é o mais básico, não tem retrovisores elétricos, não tem aquecedor de retrovisores, ele é básico, né? Só tem ar-condicionado, vidros elétricos nas 4 portas, direção hidráulica, um rádiozinho já de fábrica da FIC, que para eu usar Bluetooth eu tenho que pôr um adaptador. E é isso. Esse aqui tem uma parada muito interessante, que é a trava multilock, que eu nem sabia que existia isso, mas existe. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Essa trava aqui de câmbio, ó, a gente coloca o câmbio em ré ou primeira marcha, o recomendado é na ré, coloca isso aqui dentro e o câmbio trava. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Peraí que eu tenho que ver se eu tô com a chave da trava assim. Ó, pronto, travou. Agora só destrava se eu tirar aqui. Era uma opção opcional de época, né? Se eu não me engano até consta aqui na nota fiscal essa trava multilock. E o primeiro proprietário optou para que viesse uma trava multilock. Tanto que tem uma marcação aqui nos vidros, já tá até sumindo com os anos, né? Da trava multilock. Então, tá. Terminando de falar sobre o carro. É um carro com a pintura quase 100% original. Repintura, para-choque dianteiro já foi repintado 2 vezes. Uma com o Rodrigo, antigo proprietário, e uma comigo. Para-choque traseiro também já foi repintado. Com o Rodrigo, não comigo, né? E tem uma repintura aqui também, nesse paralama, tá? E aqui um pouco dessa porta, porque tive um pequeno acidente com ele, me perdi numa curva. O carro é muito bom de curva, então excesso de confiança, já estava 2 anos com o carro, o acidente foi em fevereiro de 2025. Acabei passando reto numa curva, em cima do meio fio, essa roda atrasou toda, né? Consequentemente amassou aqui o paralama, e teve que pintar aqui. E troquei bastante coisa da suspensão também, porque quebrou bandeja e tudo. Mas o carro já voltou ativo. Eu fiquei 4 meses sem o carro, mas agora tá até melhor do que antes. E vamos lá, eu vou falando e vou acabando me perdendo no meu próprio assunto. E por que eu tô fazendo questão de mostrar o carro, pessoal? Para mostrar para vocês como que é um Vectra bom, tá? Tem muito Vectra, mas é difícil achar Vectra assim. A maioria dos Vectras são muito surrados e com muita coisa para fazer. E às vezes a pessoa acaba se iludindo porque o carro tem uma roda aro 17 ou porque tá com a pintura boa. E aí quando pega e a bomba explode na mão,
Aí a pessoa se arrepende e depois sai por aí dizendo que o carro não presta, né? Isso não acontece só com o Vectra, acontece com muitos outros veículos, seja moto, carro, enfim, caminhão, tudo, de tudo, né? Então, muita gente tem uma experiência ruim e diz que o veículo não presta, mas não é bem assim, tá? Olha eu aqui com um carro de quase 30 anos, usando praticamente todo dia e só alegria. A maioria dessa quilometragem que eu rodei, eu vou mostrar aqui pra vocês a quilometragem do carro, peraí. Ah, eu tenho que pegar a chave, né? Não, dá pra mostrar por aqui. Ó, 94.210 km. A maioria dessa quilometragem é toda estrada, tá? Digo aí que uns 50%, porque eu viajo muito nesse carro e vou para qualquer tipo de terreno. Viajo em onde tem asfalto, onde não tem, onde eu vejo que o carro passa, eu vou. Para poder chegar em alguns lugares bonitos, às vezes a gente tem que sacrificar, né, o nosso veículo. Então eu não tenho muita pena não, passo onde ele passa. Também não faço off-road com o carro, mas já andei aí alguns quilômetros de estrada de chão mesmo batido, e o carro vai que vai, viu? E eu não me arrependo em nada. Tem gente que não tem coragem de colocar, eu coloco sem dó. Enfim, pessoal, é tanta coisa para falar que eu me perco no meu próprio assunto, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou resumir para vocês. Sempre busquem um Vectra, e isso não vale só para Vectra, vale para qualquer veículo que você queira. É sempre melhor você comprar um veículo pronto para uso, bem conservado, tá? Porque o que eu tinha de ideia antes? Comprar um veículo mais barato e arrumando ele aos poucos e fazer do meu jeito. Eu fiz isso com o Chevette, me arrependi amargamente, porque, só para vocês terem ideia, paguei 10 mil no Chevette, em uns 3 meses já tinha ido todo o meu dinheiro, que era 9 mil reais, e o carro ainda faltava muito para ficar top. E isso, claro, fez eu desistir do carro. Então, façam as contas. Um Chevette bom começa aí nos 25 mil, 30 mil e é só subindo, tá? E eu já tinha gastado 9, então o carro já estava saindo por 19. E sem sacanagem, eu ainda gastava mais uns 15 a 20 brincando e corria o risco do carro não ficar como eu queria. Porque uma coisa é um carro que foi conservado a vida dele inteira e outra coisa é um carro que está meio surrado e você vai arrumar. Então isso vale para qualquer veículo. Vai comprar? Esteja disposto a pagar um pouco mais caro do que a maioria que está anunciada, tá? Porque o que acontece? A maioria dos veículos são anunciados no preço de tabela, né? E isso vale para carro novo, para carro antigo. Quer dizer, para carro antigo nem tanto assim, porque carro antigo, tabela não vale nada, essa que é a verdade. Mas carro novo geralmente é vendido a preço de tabela. Carro aí de até 10 anos geralmente é vendido a preço de tabela, certo? Para carro de 10 anos em diante, tabela é uma variável, porque é uma variável. Isso fica para outro vídeo. Mas exemplificando aqui para vocês. O que adianta você pagar 15 mil num Vectra, gastar 20 mil para arrumar o carro e muitas das vezes não ter um carro realmente de garagem na sua casa, né? Porque eu vou falar para vocês, gasta e gasta muito. Suspensão desse carro aqui, se não tiver boa, gasta demais. Arrefecimento, se não tiver bom, gasta muito. Motor, se não tiver bom, gasta muito. Interna, se não tiver boa, você gasta demais. Então, se você pensar, é melhor você ter paciência, juntar um pouco de grana para comprar um carro realmente bom, que não vai te dar dor de cabeça. E se você quiser modificar com o tempo, vai modificando. Troca uma roda, se for do seu interesse. Coloca algumas coisas na interna que vão deixar o seu carro melhor para você. Eu gosto de carro todo original. Se eu pudesse trocar alguma coisa nesse aqui, eu trocaria os bancos traseiros ali para aqueles que tem encosto, né, de cabeça. Mas eu vou manter ele assim, todo original. Como eu já falei, tudo aqui nesse carro é original, até o som ali é original, tudo. A única coisa que talvez faça falta aqui é um RPM, né, um painel que é mais completo e tudo, mas até com isso eu já me acostumei. Então, assim, é um carro que ganhou o meu coração, de verdade, o Vectra. Esse aqui é o GL, não é o Vectra que eu queria, tá? O Vectra que eu queria, na verdade, era um Vectra CD. Eu queria um Vectra com teto solar, vidro elétrico, aquecedor de retrovisor, som toca-fitas, antena elétrica, automática, enfim, eu queria um carro completo, né? Só que estava difícil achar um Vectra completo e conservado, e quando achava, muito caro.
Para vocês terem ideia, o Vectra que eu avaliei aqui, o Vectra CD que foi para São Paulo, foi vendido por 37 mil, chegou em São Paulo, foi vendido por 50 mil e agora já está sendo anunciado por quase 70 mil, eu acho, não sei se já foi vendido. Então assim, é uma pirâmide, né, e que vai só escalando o preço. E eu achei esse Vectra GL aqui por 28 mil, quase 29, tá? E com os custos da viagem, é claro, que foi passagem de avião, hospedagem em São Paulo, gasolina, pedágio, blá, 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 hotel, tudo foi morrer nos 35.500, quase 36 mil. É um carro que o valor de tabela é 15 mil, mas por 15 mil você jamais vai encontrar um carro desse jeito aqui, tá? E lembrando que eu fui buscar em outro estado, teve toda uma aventura e uma realização de um sonho, que foi trazer esse carro por mais de 3.000 quilômetros guiando nessas estradas aí, Brasil afora, e eu espero muito poder fazer isso de novo um dia. Já fiz várias viagens no carro de novo, mas nenhuma chegou perto de ser nem 1.000 quilômetros. Inclusive tem uma mês que vem que eu vou fazer, que aí de volta vai dar uns 1.600 quilômetros, eu acho, e vai ser bem bacana, inclusive eu vou gravar para vocês. Mas eu pretendo ir para o sul do Brasil de novo nesse carro aqui, porque é um carro muito bom de estrada, muito gostoso de guiar quando está conservado, quando está com tudo em ordem, e passa uma segurança muito boa para fazer curva, para fazer ultrapassagem. Então foi a realização realmente de um sonho e não me arrependo em nada das minhas escolhas, tá? Depois, inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre como foi essa viagem, todos os perrengues, todas as histórias, enfim, vou fazer um vídeo depois. Pessoal, então as dicas são essas aí, tá? Eu acho que provavelmente eu deixei passar alguma coisa, eu elaborei todo um roteiro na minha cabeça, mas na hora que eu ligo o celular, começo a gravar, aí começa a dar um branco e a gente começa a se atrapalhar nas falas, mas eu espero que o vídeo fique com no máximo 15 minutos, eu acho que talvez fique com um pouco mais que isso, mas para quem tá curioso, né, para quem quer comprar um carro, eu sei que todo tipo de vídeo é bem-vindo. Então a dica é essa, tá bom? Vai comprar qualquer veículo, esteja disposto a pagar mais, principalmente carro antigo, tá? Principalmente carro antigo, eu esqueci de frisar isso. Para carro mais novo, tudo bem você pagar a tabela, geralmente os carros mais novos são vendidos a preço de tabela, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, né? Depende muito, vai de caso para caso. Só lembrando, nem sempre os veículos mais caros são os melhores, tá? E tem muito Vectra que é muito pouco rodado e que a pintura está boa e tudo, mas que o carro está parado há muito tempo e que se você pegar esse carro e pagar um valor cheio, talvez você faça a pior besteira da sua vida, porque pegar um carro desse parado e as bombas começarem a explodir na sua mão, é muita grana. Ó, pra vocês terem ideia, o Rodrigo, que era o antigo proprietário desse carro, o segundo proprietário, ele pagou nesse carro 15 mil em 2017, tá? 15 mil não, 12 mil e uns quebrados, isso em 2017. Ele gastou, pessoal, pra vocês terem ideia, com esse carro, de suspensão, arrefecimento e tudo, para mais de 20 mil reais, mas também porque o homem é muito metódico, tá? Ele quis colocar tudo original GM, então ele saía ligando nas concessionárias e, pô, tem um amortecedor lá no Rio Grande do Norte, manda trazer para São Paulo, e aí apagava o frete, então ele parou de contar nos 20, mas ele gastou mais que isso para deixar esse carro pronto para o dia a dia, e acabou que ele rodou só 8.000 quilômetros no carro e me vendeu, até porque ele tem vários outros carros, né? Então o Vectra ele usava só os fins de semana, ficou com um carro que 6 anos e rodou 8.000 quilômetros. Eu tô com o carro há 2 anos e rodei 22 mil. Então eu acho que eu sou o dono que mais estou usufruindo desse carro, porque o primeiro proprietário morreu em 2000, comprou o carro em 98, morreu em 2000, ficou para a família, né? E aí as filhas e a viúva, né, a esposa, a dona, esqueci o nome dela agora, ficou usando o carro até ali meados de 2010, e de 2010 até 2017 esse carro ficou parado num posto de gasolina que a família tinha, naquela parte que troca óleo, botaram o carro lá e o carro ficou lá 7 anos até o Rodrigão resgatar. De estrutura sempre intacto, né? Foi ter um acidente aqui comigo que não danificou muita coisa. Depois de quase aí 30 anos de história, eu fui o felizardo de bater o carro. Mas estou aqui cuidando dele, dando continuidade para essa história e espero que essa história dure por muitos e muitos anos. Sobre a história do carro, eu vou
detalhar ela depois em outro vídeo, e esse aqui já está muito longo, então acho que a dica já foi dada, né? Vou falar mais uma vez para que fique grudado na cabeça de vocês. É sempre melhor comprar um carro antigo mais caro, que esteja bem conservado e pronto para uso, do que comprar um carro que esteja bem caído de estrutura, de mecânica, de funilaria. E aí, porque para você levantar vai muita grana, e muitas das vezes a grana que você gasta comprava até 2 carros bons do mesmo modelo. Então, escute a voz da experiência. Experiência que ainda tem muito que aprender, mas eu acho que eu já tenho propriedade para falar. Então é isso, tá bom? Se você tem seus 15 mil aí, tá pensando em comprar um Vectra, é melhor comprar outro carro, porque se você comprar um Vectra de 15 mil, a chance de você passar aperreio é muito grande, tá? Vectra bom começa de 25 mil em diante, quando se começa a separar o joio do trigo, tá bom? Tem Vectra de 20 mil que dá para você usar no dia a dia, mas provavelmente vai ter muita coisa ali para fazer de suspensão, a interna não vai estar tão legal, o ar-condicionado muitas das vezes não funciona. Isso varia muito de lugar para lugar, tá bom? Varia muito mesmo. O meu eu paguei 28 mil, carro é excelente, mas eu passei 3 meses procurando. O dono vendeu no preço de desapego porque não tinha mais espaço para guardar o carro. Então assim, esse carro aqui, quando eu olhei o anúncio do LX, eu liguei para ele e falei, cara, eu quero o carro. Vou te mandar um dinheiro aí para você segurar o carro para mim, sem nem conhecer ele. Comprei minha passagem de avião para uns 10 dias depois e fui buscar o carro. Foi assim que foi, na loucura mesmo. Porque tava difícil aparecer Vectra conservado. E quando aparecia, vendia rápido, ou então era muito caro. Esse foi o que apareceu ali no preço que para mim foi ideal. E não me arrependo. É isso então, pessoal. Eu vou ligar o carro aqui para vocês verem, tá? Opa! Vou ligar o carro aqui para vocês darem uma olhada no funcionamento. E vou chegar em casa, editar esse vídeo, postar. Se eu esquecer de alguma coisa, eu faço uma edição aí e posto aí para vocês, tá bom? Lembrando que eu tô me habituando de novo com os vídeos, porque eu tô desacostumado a gravar. E é isso. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que tenha tirado dúvida de algumas pessoas. Vou fazer vários vídeos sobre Vectra, tá? Sobre automóveis no geral. Eu vou voltar com as minhas avaliações automotivas. Para quem não sabe, a gente trabalha com avaliação automotiva. Eu trabalho com avaliação automotiva, eu tenho mania de falar a gente, eu e o carro, tá? Porque é ele que me leva para fazer as avaliações. E vou voltar com tudo, comprar uns equipamentos aí. E se você quer comprar um Vectra igual esse aqui, mas não sabe nem por onde começar, me chama que eu te ajudo. Não só um Vectra, qualquer automóvel, tá? Seja carro ou moto, moto de baixa, de média ou de alta cilindrada. A gente já tem uma certa experiência nesse mercado e eu posso te ajudar com conhecimento e com ferramentas a você escolher um veículo bom e que não vai te dar dor de cabeça, tá? Então é isso, chama a gente aí que eu tenho certeza que vai sair conversa e que você não vai se arrepender de contratar os meus serviços.